Olá, meus queridos, bom dia! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e que estejam animados para mais uma aula de língua portuguesa. Muito bom estar aqui com vocês, muita chuva, não é verdade? O tempo às vezes não ajuda, mas que bom que estamos juntos e vamos passar os próximos minutos aprendendo, na realidade, revendo aquilo que já aprendemos há algumas semanas atrás. Acompanhei vocês ontem pelo chat e vi muita gente nova participando e isso é muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Eu sou a professora Abigail Viana e sempre estaremos aqui trabalhando com língua portuguesa. Quero agradecer aqui a presença da nossa querida amiga que está interpretando Libras. Já localizou? Tá aí, ó, no cantinho da tua tela, a Jéssica. Essa moça bonita que está aí com essa roupa preta é a nossa intérprete de Libras. Ela faz com que essa aula alcance um número ainda maior de estudantes. O trabalho dela e de seus companheiros são muito importantes. Obrigada, Jéssica. Bom demais ter você aqui. Venha sempre. Também está comigo aqui a professora Kedma Santos. Você já conhece, não é? Bom dia, professora, bem-vinda. Bom dia, professora Abigail, tudo bem? Como é que está todo mundo? Tudo certo? Eu estou aqui esperando mais uma aula da professora Abigail e, claro, esperando a sua interação, esperando a sua mensagem. Vamos, eu espero dizer, vamos lá? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. É a deixa que ela dá para mim, para dizer que eu já posso começar, né? É. Você que está nos assistindo agora pela TV, pelo canal 22.3, forte abraço. Lembrando que essa aula é reprisada a partir das 18 horas de segunda a sexta, joia? Você também pode falar conosco e assistir a aula pelo aplicativo, sim, o aplicativo do Educa Recife. Você vai, tá vendo esse QR Code que está aparecendo aqui, ó? Você mira a câmera do seu celular para ele, você pode baixar no celular, no seu tablet e você vai assistir as nossas aulas, você vai mandar a sua mensagem, você vai responder as nossas perguntas, você também pode dar a sugestão. Gostaria de pedir que você que está no chat hoje, além de dar o teu bom dia, diz o nome da tua escola, vamos ter o maior prazer de mandar um alô para todo mundo aí que está nos acompanhando. E se você quiser rever não só essa aula, mas todas as outras, só é você ir no canal do YouTube, isso mesmo. O Educa Recife também tem um canal lá no YouTube. Todas as aulas são postadas lá e lá também tem um chat que você pode lá deixar o seu recadinho para a gente. Se você acompanha a gente todos os dias, sabe que passamos uma semana inteirinha falando sobre contos e estudamos vários tipos de conto, não foi isso? Se você está chegando hoje, não se preocupe. Além de poder rever essa aula no YouTube, eu vou hoje dar um resumo de tudo que nós aprendemos, porque outros assuntos chegarão. Então, como a gente vai encerrar o assunto dos contos, é importante que fique tudo aí na sua mente guardadinho, joia? Então, vamos lá. Você que acompanha todo dia, lembra o que é um conto? Tenho certeza absoluta que sim. Aquela turminha que está aqui todo dia perguntando, participando, professor, eu perdi algumas aulas, ou então eu esqueci. Não tem problema. Vamos lembrar? O conto, ele é um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo. É uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Então, hoje, o conto que eu trouxe para trabalhar com vocês, inclusive nós já trabalhamos ele aqui, então como foi um conto que vocês comentaram que gostaram muito, no YouTube também teve muito recadinho legal, eu trouxe novamente porque aborda a questão do narrador, como o narrador é importante. E nós aprendemos aqui nas aulas anteriores que existem 3 tipos de narrador. O narrador observador é aquele que está ali observando os fatos e está contando, mas ele não participa. Temos também o narrador personagem, que é aquele que, além de contar a história, ele faz parte dela. É o que a gente vai ver daqui a pouquinho, quando eu for ler um conto com vocês. E temos o narrador onisciente, que é o narrador que ele sabe tudo do conto, inclusive sentimentos, que ali cada personagem está passando. Geralmente, o narrador onisciente é aquele que escreveu o conto. Inclusive, uma das aulas, se eu não estou enganada, foi o Eliabe, que ele fez uma pergunta muito bacana, que ele perguntou se o narrador onisciente era o autor. E a gente disse, não necessariamente, mas tinha muita chance de ser. Então, é uma aula que vocês já viram, então podem participar,
podem responder. Gostaria muito da participação de vocês. Esse esqueminha aqui nós já vimos em outras aulas e eu trouxe para ficar bem amarradinho o nosso conteúdo. Lembrando que tanto o conto que eu vou trabalhar com vocês, que vocês vão ver que ele vai ter várias versões, quanto esse esqueminha, vocês têm acesso a ele. Sabe aquele material do Aprender Sempre que você recebeu na escola? Pronto. Essa aula foi feita em cima daquele material. Então, você tem acesso, além daqui da aula, na TV e no aplicativo, você também tem esse material em mãos. Então, depois você pode dar aquela manuseada e você vai encontrar esse esquema aqui. Então, o texto narrativo, ele tem o espaço, tá vendo aí um amarelo clarinho, personagens, tempo e o enredo. E o enredo, ele é dividido aí em 3 tópicos. Eu vou ler rapidinho e explicar, porque como foi uma coisa que já trabalhamos, hoje é mais para a gente fixar, para a gente dar aquela lembradinha, tá joia? Se você que está assistindo precisar que eu repita algum item, fique à vontade. Vai lá no chat, a professora Kedma está ali, a postos, atenta. Então, se chegar alguma pergunta, com certeza, ou ela própria até vai tirar sua dúvida ali no chat, ou vai passar para mim aqui, porque a tua dúvida pode ser a dúvida de todos que estão assistindo. Não deixa de perguntar. Um bom aluno não é aquele que sabe tudo, até porque ninguém sabe tudo. Um bom aluno é aquele que, além de estudar, quando tem dúvidas, ele pergunta, curiosidade, faz a gente aprender bastante. Então, observa aqui o que é um espaço. A gente já aprendeu isso, não foi? O espaço é o lugar onde se passa toda a trama. Então, pode ser numa floresta, pode ser numa casa, pode ser num castelo. Se for um conto de assombração, pode falar um cemitério, um castelo mal assombrado, né? Então, dependendo do conto, tem ali o seu espaço. Temos aqui também as personagens. Também trabalhamos isso, não é? Personagens, todo mundo sabe o que é o personagem, né? São ali os elementos que são a história desenvolvida em torno deles. Geralmente são pessoas, princesas, caçadores, guerreiros, enfim. Se for um conto indígena, por exemplo, serão índios, né? Indígenas, porém, também podem ser animais. Nós lemos aqui aquela história da tartaruga do jabuti, não foi do cágado, perdão, que ele descobriu o nome daquela fruta, que eu não vou repetir para ajudar a minha amiga Jéssica aqui. E para falar a verdade, eu nem lembro. O nome era tão difícil. Vocês lembram que era aquela fruta mágica, que quando li o nome dela, se terminava se esquecendo? Quem eram os personagens desse conto? Jabuti, macaco, onça. Professora, eu não assisti essa aula. Se preocupa não, está lá no YouTube. Você dá uma procuradinha que você vai achar. Foi maravilhosa a aula, um conto muito legal. Inclusive, o conto está na árvore de livros, que você pode ler tanto pelo site quanto pelo próprio aplicativo do Educa Recife. Não sabe como fazer? Simples. Você vai lá no seu aplicativo, agora não, tá? Está na hora de português, depois tem a de matemática. Quando terminar, você vai lá no aplicativo, no cantinho direito embaixo, tem o nome Outros. Você vai clicar e vai aparecer a opção Árvore de Livros. Você coloca lá REC, R-E-C, a tua matrícula e vai encontrar muitos livros de conto e de outros gêneros textuais. Então, voltando às personagens, podem ser animais, inclusive podem ser objetos também. Aqueles contos fantásticos, contos maravilhosos, onde os objetos ganham vida, falam, interagem. Então, personagem pode ser pessoas, animais, objetos, certo? Temos o tempo, que está em verde. É o elemento que retrata o momento onde os fatos ocorrem ali. Geralmente, né, no passado, há muito tempo atrás, era uma vez, então aí já denota que aquela história passou. E, por fim, nós temos o enredo. O que é o enredo, professora? Está bem explicadinho ali, ó. É o encadeamento dos fatos narrados no texto. E o enredo, ele é desenvolvido em 3 partes. Isso é importante, quinto ano, porque tanto para você escrever um conto, quanto, lembra finalzinho de ano, começam aquelas provinhas externas, se você sabe dessa estrutura, vai ficar bem mais fácil de você responder as questões. Então, qual a primeira parte do enredo? A introdução. É o início, é onde tudo é apresentado, é onde é apresentado o tempo, onde é apresentado o espaço, onde são apresentadas as personagens. Então, é aquele parágrafo inicial. Quando a gente começar aqui a história, o conto que eu vou ler, vocês vão perceber aí, a introdução é logo o primeiro parágrafo. Após o primeiro parágrafo, nós temos o desenvolvimento e clímax. O que é isso, professora? É quando ali a história vai se desenvolvendo.
vai contando, os fatos vão acontecendo. A gente pode chamar também de conflito gerador. É o problema que vai ser apontado e que todo o conto vai se desenrolar na tentativa de resolver este conflito gerador. Está no desenvolvimento. E o clímax é aquele momento de mais emoção, ou de mais suspense, que você fica, o que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Virá o desfecho. O que é o desfecho? Você pode observar ali no finzinho, é a última parte do enredo, é quando o conflito é solucionado, onde o problema é resolvido e geralmente, tudo acaba bem. Pode ser que não acabe bem para todas as personagens, mas geralmente termina bem. Hoje, nós vamos rever, nós vimos aqui, olha, contos fantásticos, contos maravilhosos, contos de assombração, contos africanos, um número assim muito grande de contos. E hoje nós vamos dar aquela revisada, como está chegando muita gente nova, em contos tradicionais, que são aqueles que estão um pouquinho mais perto da gente. Muito bem, você que acompanha todo dia já lembrou que eu disse aqui que os contos tradicionais também são chamados de contos populares. Muito bom. Inclusive, a professora Eli, na aula de ontem, ela trabalhou sobre isso também. Então, se você assistiu a aula ontem, está assistindo hoje, é simplesmente um complemento. Você que está nos assistindo, eu lembro que a professora Eli deu uma sugestão, ela começou a leitura aqui da Rapunzel, mas ela não concluiu, ela deixou vocês com gostinho de quero mais, para vocês terminarem a leitura na árvore de livros. Você que está assistindo, concluiu a leitura? Eita, eu esqueci. Então já sabe, né? Quando terminar a aula da professora Kedma de matemática, você vai correr na árvore de livros e vai ali terminar essa leitura. E se você leu, diz pra gente no chat, vai ser muito bom saber que você leu mais esta história, mais este conto. Então, quando você tiver curiosidade ou a professora passar um trabalho e você for pesquisar sobre contos tradicionais, você também pode colocar lá no seu site de buscas ou conto tradicional ou contos populares, porque você vai encontrar a mesma pesquisa, porque tanto pode chamar de uma forma quanto de outra, que é a mesma coisa. Contos tradicionais são aqueles que narram histórias transmitidas o quê? Quinto ano, também foi trabalhado aqui isso outras vezes e ontem, de uma geração para outra, ou seja, o seu pai contou para você, mas o pai dele que contou para ele. O pai do pai dele que contou. Então, cada geração vai passando o avô para o pai, para o neto, e aí as histórias vão sendo passadas de geração para geração. De que maneira? De maneira oral, ou seja, através da fala. Ô professora, mas a senhora sugeriu para a gente ler na árvore de livros, então está escrito. Sim, muito bem, está escrito, mas é como a gente já trabalhou aqui. Geralmente os contos tradicionais ou populares, as pessoas não sabem quem é o autor, quem foi que criou aquele conto. Vai se passando de uma pessoa para outra, e claro, sempre chega num ponto onde alguém deseja registrar, documentar, e isso é muito bom, porque ali vai, como é que eu posso dizer, guardar aquela informação, não vai deixar se perder com o tempo, né? Então fica ali para que próximas gerações também possam ler, tá certo? Existem muitos autores conhecidos, como os irmãos Grimm, Charles Perrault, mas existem também muitos autores de contos que não são conhecidos. Inclusive, se você for ler alguns textos, embaixo vai ter escrito autor desconhecido. Aí bota assim, adaptado por, quer dizer, alguém que ouviu, adaptou e escreveu. E aí é onde entra aquele dizer que está bem popular aqui no quinto ano na aula de português. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Porque quando a gente conta uma história, a pessoa que está ouvindo, está ali absorvendo, prestando atenção, mas quando ela for contar para outra pessoa, ela já acrescenta um detalhe, ou ela tira alguma coisa. Não é que está errado, ela vai contar do jeito dela. Cada pessoa conta do seu jeito. Então, por exemplo, se você for ler a história Rapunzel, que foi lida ontem aqui, você lê 3 livros diferentes, você vai encontrar detalhes diferentes nos 3. O resumo da história é o mesmo, uma menina tem os cabelos crescidos, está presa numa torre, mas
vai ter características, você vai encontrar características diferentes de um livro para outro, como também tem a história de hoje. Se eu for contar sem ler a história, for contar do meu jeito, e depois a professora quer, em outro momento, deseja contar na aula dela, ela vai contar de uma maneira diferente. Se Jéssica, que está aqui conosco, chegar em casa e quiser contar em casa o conto, ela vai contar do jeito dela. Está errado? Não, não tem um jeito certo. Cada um conta do seu jeito. Inclusive, essa pergunta que está aí na tela, perguntando se você sabia que o mesmo conto pode ter várias versões. A história de Rapunzel tem várias versões, não tem? Inclusive, tem desenhos animados que foram baseados, né, nessa história e é bem diferente. O contexto é o mesmo, a menina dos cabelos grandes, ali presa numa torre, mas o desenrolar da história é bem diferente, muita aventura, bem dinâmico, bem do jeito que vocês gostam, né? Cheio de ação, de movimento. Então, veja, são outras versões que são criadas. E a gente tem essa liberdade. Você mesmo pode escolher uma história, um conto, e depois reescrever do seu jeito, né? Antes, sempre tinha o mocinho e o vilão. Hoje, alguns contos estão um pouco diferentes. Tentam explicar o lado do vilão e mostram que o vilão não era tão mal assim, que foi um mal entendido, enfim. Os contos têm várias versões. E eu trouxe justamente esse por dois motivos. Primeiro, vocês têm esse conto desse jeitinho que eu escrevi no material do Aprender Sempre. Então, se você quiser lê-lo novamente sem acessar a aula, aquele material que está lá, não sei se está com você, se está na escola, mas que você está trabalhando com o teu professor, com a tua professora, está essa história desse mesmo jeitinho. E porque também vocês mandaram algumas mensagens lá no YouTube, gostaram, então achei legal trazer novamente para aqueles que estão chegando aqui agora ou por esses dias e não acompanharam a aula. Nós vamos ler esse conto que todo mundo conhece, Chapeuzinho Vermelho, todo mundo conhece. Só que nós vamos ler ele em 3 versões. Isso mesmo. A Chapeuzinho vai contar a versão dela pra gente. Depois vamos ouvir a versão do Lobo. O que será que o Lobo tem a nos dizer? E depois a versão do Caçador. Será que as 3 histórias estarão iguais? Será que eles darão os mesmos detalhes? E já vamos fazer outra pergunta. Falamos aqui no início da aula sobre os narradores, não foi isso? Se Chapeuzinho está na história e ela vai contar a história, que tipo de narrador ela é? Você pode responder para mim no aplicativo agora ou no chat do YouTube, sempre que a aula é postada, no fim da tarde lá eu dou uma olhadinha, geralmente é postada na hora do almoço. No fim da tarde eu sempre dou uma olhadinha, quando eu chego aqui bem cedinho a gente dá uma olhadinha para ver se tem alguma mensagem, alguma pergunta, alguma resposta. E você respondendo, eu falo aqui seu nome amanhã na nossa aula. Que tipo de narradora Chapeuzinho será? Narradora observadora, narradora personagem ou narradora onisciente? Eu não vou dizer agora. Eu vou dar um tempinho para ver se chega alguma resposta aqui. No final das leituras, aí a gente vai dizer a resposta certa. Lembrando que ela é uma narradora, ela está contando, mas ela também participa. Já dei a dica, né? Vamos lá. Eu sou uma menina linda, me chamam de Chapeuzinho Vermelho. Vou contar a história que me deixou muito famosa. Um dia, minha mãe me pediu para levar doces e bolo para minha vovozinha. Filha, leve alguns doces e bolos para a sua avó. Ela está muito doente. Está bem, eu levo. Vá pela floresta e não fale com estranhos. Eu fui andando até que encontrei um lobo bem sorridente e ele disse: Oi, menina linda, você parece tão simpática. Todos me falam isso. O que tem nessa cesta tão cheirosa? Tem doces e bolos para minha vovozinha. Ah, que tal se você levar algumas flores para sua avó? Boa ideia! Comecei a procurar pelas mais belas flores. Quando me dei conta, o lobo tinha desaparecido. Cheguei à casa da vovó e fui logo entrando. Vovó, minha mãe me mandou vir aqui te entregar esses doces. Vovó estava na cama. Ela parecia muito estranha, por isso comecei a dizer: Nossa, vovó, que nariz grande você tem. É para te cheirar melhor. Que orelhas grandes você tem. São para te ouvir melhor. Que boca grande você tem. É para te comer melhor.
Desculpa, é para te comer. Dizendo isso, ele me engoliu em uma bocada. Nem precisou mastigar. Percebi que a vovozinha era, na verdade, o lobo. Puxa, ele parecia tão simpático. A barriga do lobo era tão apertada. Ainda bem que minha avó estava por lá. Depois de algum tempo, vimos a tesoura cortando a barriga do lobo e pudemos sair. O caçador que nos salvou teve a ideia de colocar pedras na barriga do lobo. Ficamos escondidos até o lobo acordar e ir embora. Depois disso, nunca mais o vimos. Depois de tudo isso, finalmente aprendi a obedecer a minha mãe. Gente, vocês viram que eu me empolguei aqui na história, né? E faz voz de chapéu, faz voz de lobo. Terminei aqui me confundindo. Mas, olha, ler é bom demais. Eu viajo na leitura, não sei vocês. Mas eu vou lendo, eu já vou imaginando. E aí, viram, escutaram, prestaram atenção na versão da Chapeuzinho? E aí, professora Kedma, será que chegou alguma coisa aí pra gente? Prestaram atenção, professores, já responderam. Débora, Vitor, eles disseram que é a narradora personagem. Olha, nem quiseram esperar para o final da aula. Não esperaram não, já Débora responderam. e Vitor e todos que vão chegar, que eu sei que vai chegar depois, é isso mesmo. Porque ela está contando, mas ela também é uma personagem. Parabéns para vocês, estão atentos. Eu não tenho recordação de outra interação de Débora, então Débora, se for a primeira vez comigo aqui, seja bem-vinda, tá certo? Vitor também, bom demais ter vocês aqui participando e acertando. Vê que maravilha. Vamos agora escutar a versão do lobo. Tá aí todo de rosa, todo meigo, mas essa carinha dele não tá meiga não, viu, gente? Aí eu acho que é uma fake news aí, essa bondade do lobo. Vamos lá? A história vai começar já no diálogo dele com a Chapeuzinho, tá joia? Gosta sim. Você poderia levar algumas flores para ela. Olhe só, a floresta é cheia delas. Pode pegar o que quiser. Disse com a voz mais suave que eu sabia fazer. Obrigada, vou fazer isso. Adeus. Até aí, meu plano ia tão bem. Saí correndo em direção à casa da avó dela. Chegando lá, bati na porta. Quem é? Sou eu, vovó, a Chapeuzinho Vermelho. Respondi afinando a voz. Entre, minha neta. A porta só está encostada. Não perdi muito tempo. Em poucos minutos, devorei aquela velha tão rapidamente que nem mastiguei. Logo depois, fui ao armário e peguei uma camisola e uma touca. Aproveitei e coloquei os óculos que estavam em cima da cômoda. Estava praticamente perfeito em meu disfarce. Enquanto terminava de me agitar na cama, Chapeuzinho Vermelho bateu à porta. Vovó, sou eu, posso entrar? Afinei a voz de novo para responder. Sim, querida, pode entrar. A porta só está encostada. Escutei Chapeuzinho Vermelho chegando até o quarto. Ela me olhava com uma cara esquisita, típica das crianças curiosas. Vovó, mas que mãos grandes a senhora tem. É para pegar as coisas melhor. Vovó, mas que nariz grande a senhora tem. É para cheirar as coisas melhor. Vovó, mas que boca grande. Aquele papinho estava me cansando. Que menina chata. Devorei a garota também em uma bocada só. Estava tão satisfeito que tirei cochilo ali mesmo. Quando acordei, estava morrendo de sede. Minha barriga parecia ainda mais pesada. Nossa, será que a garota era pesada? Ela parecia tão magra e leve. Fui beber água no rio do lado da casa da velhota. Caí e afundei. Não conseguia mais subir, comecei a me afogar. Por sorte, saíram pedras bem estranhas da minha boca. Foi então que consegui voltar à superfície. Entendi que alguém trocou as minhas presas por aquelas pedras malditas. Voltei para minha toca e aqui estou eu, Alexandre T. Lobo, sem a vovó e a garota, mas com 2 porquinhos na barriga e um rabo queimado. E aí, quinto ano, perceberam? Tem algumas coisinhas aí bem parecidas na versão da Chapeuzinho do Lobo. Ela com todo o jeito que ela viu, ele do jeito que ele viveu, mas que as histórias se encaixam, que batem. Então, aí está bem parecida, né?
Vamos agora ver a versão do caçador. E observe que, como Chapeuzinho, também o lobo é um narrador personagem. Vamos finalizar com a história do caçador. Será que ele vai contar realmente do jeito que aconteceu? Quem já viu essa história sabe que não, né? Vamos ver por quê. Atenção, porque agora vou contar a história de como eu ganhei o meu troféu de melhor caçador do mundo. Todo mundo sabe que sou valente, forte e esperto, mas minha história realmente mudou em uma tarde, que parecia ser uma tarde como outra qualquer. A história começou quando passei perto de uma casinha, ouvi um ronco muito alto. Fiquei desconfiado, porque naquela casa morava uma senhora e ela não costumava roncar. Peguei meu machado e entrei na casa dela sorrateiramente. Não encontrei a velhinha, mas me deparei com o lobo, aquele que eu procurava por anos, deitado na cama. Dormia profundamente. Foi muita sorte. Quando cheguei bem perto, vi que a barriga do lobo não parava de se mexer. Então peguei meu machado e cortei a barriga dele. Vi sair de lá uma menina e uma velhinha que morava na casa. Elas estavam gosmentas e fediam a lobo podre. Matei aquele safado e pendurei a cabeça dele na minha porta. Depois disso, nenhum lobo nunca mais apareceu por aqui. Fiquei famoso e me tornei o melhor caçador do mundo. Quinto ano, o que é que vocês acharam desse caçador, hein? A autoestima dele, o ego tá lá em cima, não é? Eles estão dizendo o que aí, professora Kedma? Me diga. Martim já estava prevendo o que ele ia dizer. Martim escreveu assim: vai se vangloriar falando que é o melhor. Adivinhou, hein? É porque Martim acompanha toda a aula. E como a gente já trabalhou esse texto, exatamente. Martim já, né, Abíssio, parabéns, Martim. E até pelo começo da história a gente já percebe, né? Que ele já começa como se tornou o melhor caçador do mundo. Gente, super, né? Se achou muito, hein? Agora, percebam, o lobo contando a história, ele não conta que morreu e voltou do além, não é isso? Ele diz que foi embora, que comeu os porquinhos, ou seja, o lobo não morreu. Ou seja, esse caçador, ele não aumentou um ponto não, viu? Ele aumentou muitos pontos. Ele deu aquela incrementada na história ali para poder se valorizar, né? Então vejam que tiveram algumas mudanças de uma versão para outra, mas nas três o narrador foi personagem. Espero que tenham gostado. Mandem sugestões quando depois voltar a aula sobre contos. Mandem sugestões de que contos vocês gostariam que eu contasse aqui, que eu vou pesquisar e trago para vocês. Espero que tenham gostado. A aula de português encerrou, mas matemática vem aí, como sempre, uma aula maravilhosa. Não sai daí. Obrigada, Jéssica. Muito bom aqui ter você com a gente. Professora Kedma, o espaço é todo seu. É isso mesmo, gente. Já aproveitaram bastante, né? A aula da professora Abigail, como sempre, né? Cheia de coisas novas para a gente aprender. Então, eu espero que vocês tenham gostado, mas ainda não acabou. Daqui a pouco tem aula de matemática. Levanta, toma uma água, que já já a aula vai começar. É isso aí, gente. Até a próxima. Tem matemática e amanhã eu espero vocês aqui às 8h30, tá certo? Tchau, tchau.